Como confortamos quem sofre na Umbanda? Um dos momentos mais difíceis para um médium dirigente de Umbanda é aquele que devemos confortar pessoas nos momentos de morte de familiares, especialmente aquelas mortes prematuras. Perguntas surgem: como explicar os motivos de uma criança nascer com problemas sérios de saúde que vão acompanhá-la por toda a vida? Acidentes, cirurgias complicadas, tantas dores se espalham pelo mundo. Como distribuir consolo se muitas vezes nos falta compreensão sobre essas questões ou sobre a própria justiça de Deus? Tanto médium quanto dirigente de Umbanda precisará estar preparado. E é sobre esse tema tão complexo que iremos tratar hoje. De todas as orientações existentes na Terra, a única que explica com tranquilidade perguntas tão difíceis é a reencarnação. Nenhuma doutrina religiosa no mundo conseguiu fazer isso de outro modo. E a Umbanda é reencarnacionista. As obras espíritas são riquíssimas sobre esse tema e trazem muitas explicações importantes, como vemos nas questões 187, 367 e 371 no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nas obras do espírito André Luiz e inumeráveis outros autores de várias procedências. Vamos tentar resumi-las aqui. Em nossos vídeos 9, 13 e 14, falamos de reencarnação e um elemento vital para compreender tais questões, o perispírito. Sabemos que ele é o corpo semimaterial que envolve o espírito como faria uma roupa. Sem ele, não enxergaríamos as entidades à nossa volta, por exemplo. Outra função do perispírito é servir de matriz, dando a base para a formação de nossos corpos em futuras reencarnações. Agora vamos dar um exemplo. Veja essas duas caixas. A caixa da esquerda seria o perispírito de um indivíduo de pensamentos daninhos, violento, ganancioso, manipulador. Alguém que pode ter afundado nos vícios, no suicídio e nos piores pensamentos por muito tempo, encharcando-o de toxinas espirituais. Olhe como ficou seu perispírito depois de tantas vidas complicadas. A caixa da direita é a de um indivíduo que cultivou bons pensamentos, teve uma vida equilibrada e fez todo o bem que podia. Alguém que procurou ter paz interior, mesmo diante todas as dificuldades. Agora pense, como o perispírito da esquerda vai produzir um corpo sadio em próximas vidas? Chegaremos a uma conclusão simples. As doenças não nascem do dia para a noite em nós. Esse conceito é muito importante. As doenças são o resultado daquilo que fizemos, pensamos e agimos por inumeráveis vidas onde não fizemos nenhum esforço de sair desse círculo vicioso onde costumamos nos acomodar. Chegaremos à conclusão que, independente da genética, as doenças são anteriores ao nosso nascimento. Elas só se desenvolvem quando estamos saturados de toxinas espirituais. Assim, quando uma criança nasce com graves problemas, devemos lembrar, antes de tudo, que ali se encontra um espírito muito antigo. Alguém cujo perispírito se encontra em péssimas condições, não conseguindo formar um corpo perfeito. Essa criança terá a oportunidade, enquanto viver, de curar seu perispírito, tornando-o sadio novamente. Muitas vezes, essa criança nascerá com limitações, justamente para controlar seus piores impulsos,
Do mesmo modo, o médico imobiliza um membro quebrado para que ele possa se curar. Quanto aos pais e familiares dessa criança, não será por acidente que estejam juntos nessa vida. Todos estamos interligados uns aos outros e nada acontece por acaso. Como nos fala Jesus em Lucas 12, 7, com base em Samuel 2,14, que, portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Testemunhe sua fé ao mundo. A importância dessas palavras é mostrar que nada aconteceria sem o conhecimento de Deus, já que até os nossos fios de cabelo estariam contados, um a um, e que teríamos enorme importância a Ele, já que tudo faria em nosso benefício. Sabemos que muitas vezes nos faltam palavras para consolar pais, mães e filhos sobre as questões difíceis que surpreendem a vida de todos nós. Mas à medida que compreendemos os conceitos mais profundos da reencarnação, as consequências de nossos atos em vidas anteriores, quando vivemos sob a ilusão da matéria, nos dará condições de rogar pela misericórdia divina por compaixão àqueles que sofrem. E só assim brotará palavras e emanações de verdadeiro amor do mais fundo de nossos corações, capazes de dar fé e esperança àqueles que estejam nos vales mais profundos da dor. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.